manutenção da cidade foi debatida com o secretário de Serviços Urbanos. Vereadores participaram de reunião que tratou sobre a regularização fundiária. Pescadores que estão às margens do Arroio Pelotas pedem apoio da casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. No início da semana, aconteceu uma reunião na Escola Ulina Bento Lopes, localizada no Fátima, que tratou sobre o início do processo de regularização do loteamento Mário Meneghetti. O presidente da casa, vereador Ademar Ornel, participou do encontro e registrou a união de forças para dar mais dignidade às pessoas que residem nessa região. Ele ainda lembrou que o processo é dificultoso, porém o retorno é compensatório. Às vezes até inseguro, onde as pessoas vão em busca do seu lote com a incerteza do futuro, mas com a firme convicção de que é a sua casa. Então é um processo que demora, mas que hoje a gente começa a ver realmente elas poder assinar o seu nome naquele pedacinho de terra. Isso é importante, isso é uma conquista que a gente vem feita ao longo dos anos. A gente se sente feliz por estar vivenciando esse momento. A regularização fundiária é uma pauta antiga do vereador Valdomiro Lima. O parlamentar também esteve na reunião e falou sobre a importância desse processo, lembrando que muitas famílias do loteamento Mário Meneghetti passaram por dificuldades no passado, já que estavam ocupando áreas perigosas. Participou da luta Deus na época que eles moravam numa área de risco, do lado da beira do canal da Meneghetti. Ali tinha um canal e foram pessoas que ocuparam ali aquela área e que ficaram anos ali. Aí a prefeitura, quando reabriu na outra vez a Secretaria de Habitação, a gente conseguiu que eles fossem cadastrar todas aquelas famílias e conseguiu que a prefeitura, em parceria com o governo federal, fizesse aquelas casas lá para eles, né? E a maioria deles estão lá morando até agora e esperando esse documento. E graças a Deus agora, essa luta de todos esses anos valeu a pena. Segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ivan Vaz, nesse primeiro momento, 72 lotes vão ser contemplados com a escritura de propriedade do imóvel. O chefe da pasta acredita que ainda em 2016, essas famílias já vão estar com o documento. Cremos que o processo todo, até o mês de novembro, esteja sendo realizado a entrega das escrituras às pessoas. O trabalho é longo, é árduo, é um trabalho moroso, é um trabalho de formiguinha, porque ele sofre um processo, né, de cadastro social, medição de lotes, a inscrição e descrição dos lotes. Depois temos um trabalho de cartório. Então é bem complexo até chegarmos a esse momento final em onde as pessoas poderão ter as suas escrituras. Nessa primeira etapa, apenas as famílias que residem no lado esquerdo do loteamento vão ser beneficiadas. Situação que foi questionada pelos moradores da área direita. O prefeito Eduardo Leite justificou os motivos dessa seleção. Os lotes que estão à esquerda, no sentido centro-São Gonçalo, canal de São Gonçalo, vamos dizer assim, da Mário Meneghetti, eles estão numa condição menos complexa, não vou dizer nem mais fácil, mas menos complexa para fazer o processo de regularização. E os lotes que estão à direita da Mário Meneghetti estão numa situação de invasão sobre o que seria o leito da via pública, da rua. Isso envolve um processo de desafetação, né, um pouco mais complexo. A única escola de ensino fundamental do Arco-Íris faz 30 anos em abril. Mas, ao contrário do esperado, não tem nenhum motivo para comemorar. O vereador Vitor Palladini tomou ciência dos problemas no educandário, em uma roda de conversa com a população. Nós estabelecemos como rotina de trabalho do nosso mandato as rodas de conversa que a gente realiza nos bairros da cidade. Então, na nossa peregrinação pela cidade, chegamos ao bairro Arco-Íris, onde nós tomamos o conhecimento na roda de conversa. Uma professora da escola estadual que ali está instalada trouxe ao nosso conhecimento problemas que ali a comunidade vem enfrentando. O maior deles é a falta dos últimos anos do fundamental e o não oferecimento do ensino médio, o que acaba por resultar na evasão escolar. Isso para a comunidade, para os pais, é uma dificuldade, né? Porque dentro do bairro agora já tem o KVG com ensino médio, com ensino superior, e a nossa escola única dentro do bairro ainda com ensino
incompleto, fundamental incompleto. Outro problema é a insuficiência de dependências. Os alunos não têm um refeitório, então os lanches são feitos em sala de aula. As crianças não têm um local adequado para fazer as suas refeições. O lanche é dado, a merenda, ela é dada dentro das salas de aula, então completamente incompatível com o que determina os rigores aí da lei. De acordo com o vice-presidente do Conselho Escolar, Jefferson dos Santos, para resolver a situação é necessário solucionar um erro antigo. Nós estamos trabalhando para isso, né? A escola é uma escola pequena, uma escola que tem vários problemas e alguns problemas são burocráticos, mas a gente já vem batalhando vários anos para resolver esses problemas. O coordenador adjunto de educação, José Francisco Conceição, foi até o local conhecer as demandas da escola e falou sobre os encaminhamentos que vão ser tomados. Agora, neste momento que eu tomei ciência das demandas, o que a gente vai fazer? A gente vai encaminhá-las à medida que a escola nos demandar e vamos tentar resolver principalmente a demanda pedagógica, que é a implantação do 8º e o 9º ano que a escola está precisando, está numa área demandada, que tem realmente demanda de alunos que necessitam. Houve um crescimento, né, populacional aqui nesta área e não tem outra escola que atenda essa população. Então nós vamos nos somar a esse trabalho e vamos dar os encaminhamentos que são concernentes à nossa coordenadoria. Câmara agenda audiência pública comemorativa para homenagear os 100 anos do Banco do Brasil. O presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, recebeu representantes do Banco do Brasil e propôs uma homenagem à instituição, que representa muito para a economia tanto do estado quanto do município. São 208 anos de história no país, o que representa o grande potencial na economia, movimentando em exportações, importações e investimentos também no estado. Uma data histórica, um momento muito importante. Nós atuamos em várias áreas, né, principalmente na nossa região aqui no sul do estado, principalmente o agronegócio. Ele tem uma participação muito grande aqui no estado e é uma alegria muito grande, porque o Banco do Brasil tem esse espírito público. Então ele vem muito em encontro do que a Câmara também, e em todo o setor público, né, nós temos essa missão. Vereadores foram convidados para uma reunião extraordinária do CONSED para debater as principais demandas de Pelotas. O assessor técnico do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação, CONSED, Alexandre Garcia, procurou o Legislativo com o intuito de unir forças para buscar soluções aos pontos apontados como críticos pelos pelotenses. Segundo Alexandre, o CONSED realiza reuniões semanais e é importante o apoio coletivo. Diante dos diagnósticos que a gente encontrou, a gente vai buscar o apoio agora na sociedade como um todo. Então, nada mais normal e comum do que a gente vir buscar o apoio da Câmara. Tudo aquilo que for pauta do CONSED e que também for pauta dos vereadores, para a gente reunir as forças e conseguir atingir os objetivos. O presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, considerou momentos como esse importante, pois tanto o Legislativo quanto o CONSED são representantes da sociedade e devem ter iniciativas como essa. Uma reunião para poder dialogar, fazer um diálogo transversal, um diálogo entre representantes da sociedade, pelo voto aqui na Câmara, e outros representantes de setores da sociedade, para termos um diagnóstico dos maiores problemas de Pelotas e enfrentar esses problemas através de uma parceria de todos nós por Pelotas. Confira no próximo bloco os assuntos que foram tratados na atividade legislativa de hoje. Nós já voltamos. Fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas.
Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O secretário de Serviços Urbanos, Luiz Vanderlan, esteve na Câmara respondendo questionamentos sobre a pasta. Os principais pontos abordados foram a falta de limpeza urbana e a iluminação pública. Por mais de 3 horas, os parlamentares exigiram que o secretário prestasse esclarecimentos e apontasse soluções. O proponente Marcos Ferreira considerou o encontro não esclarecedor, tendo em vista que Vanderlan não conseguiu responder todos os questionamentos. Nossa avaliação é muito negativa, viu? O secretário está perdido, não sabe o tamanho da sua própria secretaria, nos preocupa agora essa situação do avanço da sujeira na cidade. Marcos Ferreira também apresentou imagens da rua da própria Secretaria de Serviços Urbanos e o secretário desconheceu o fato e ainda alegou não saber onde era o local apresentado. O secretário não conhecia, então é muito preocupante. A gente entende que é necessário uma força-tarefa para que possamos manter a cidade numa condição melhor. Para Vanderlan, a reunião foi positiva, pois foi possível ouvir as principais demandas dos vereadores. Além disso, também demonstrou alguns dados sobre os programas da Secretaria.
Segundo ele, 2 quilômetros de valetas foram limpos e mais 24 quilômetros devem ter melhorias. Outros pontos também foram destacados pelo secretário. A gente não consegue resolver todos os problemas da cidade. Caso da iluminação, nós temos 30 mil pontos. Sempre vai haver uma lâmpada queimada, sempre vai haver, mas nós estamos reforçando a equipe, está chegando um caminhão novo. Com relação também às valetas, à limpeza, nós temos 3 equipes, nós já firmamos um contrato com a SUSEP, que nós teremos uma equipe de 15 mão de obras, 15 pessoas do sistema prisional, do regime semiaberto, que nos ajudarão à limpeza da cidade. Mas o mais importante assim, que a limpeza é a responsabilidade de todos nós. Atendendo o pedido dos pescadores que praticam o trabalho nas margens do Arroio Pelotas, o vereador Gaúcho esteve no local a fim de conhecer uma demanda do grupo. O parlamentar relata que a grande preocupação é com a possibilidade das famílias não poderem mais utilizar o espaço como forma de trabalho e lazer, devido a uma exigência que está sendo feita. Eles foram notificados pela Patran, a Polícia Ambiental, para tomada de providência em questão de regularização. A Patran encaminhou ao Ministério Público, por sua vez encaminhou à Prefeitura um pedido de fiscalização. A fiscalização esteve aqui num domingo, coisa rara, mas esteve aqui no domingo. Então vão ser tomadas as devidas providências de licença ambiental. Há 20 anos, o local é frequentado pelos pescadores. De acordo com o administrador do ambiente, Sidney Manche, o espaço serve como meio de apoio para os serviços que precisam chegar até o arroio. Ele ainda destaca que o grupo está sempre dando a devida atenção para deixar o espaço bem cuidado. Bem preservado o local aqui, não deixamos entrar, que tinha do outro lado da ponte, inclusive, tem muitos drogados e coisa, por aqui não entram. Outra coisa que entra Patran, entra os bombeiros, entra a polícia comunitária, entra aqui, entra essa marinha, por terra, por água, até inclusive nos dão apoio aqui. Estão nos incomodando para nos tirar, mas vamos fazer força, vamos lutar contra para ver se conseguimos ficar. Além de servir como forma de sustento para diversas famílias, o vereador Edmar Campos ainda lembrou que o local também é um ponto de turismo. Nós temos a Lei de Laura, que todos os dias ancora aqui, faz parte desse trajeto, e outros barcos. E sem falar na preservação ambiental, podemos ver corticeiras aqui, vários tipos de árvores, aroeiras, nativas. Então eles não têm nenhum crime ambiental, ao contrário, eles preservam o ambiente. Então nós estamos aqui dando apoio do parlamento. Diante da escassez do pescado, os trabalhadores lembram que esse é o único local que eles podem manter os meios de trabalho, já que ali não tem fins lucrativos. A água salgada não entrou, nós temos só com água doce, então não temos pescaria. Aqui é onde nós temos para descansar nossos botes. Não tem outro lugar. Não temos condições de pagar um clube, não temos condições. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta quinta-feira. O vereador Salvador Ribeiro subiu à tribuna para alertar a comunidade sobre os prazos de solicitação de isenção do IPTU para os beneficiados conforme previsto na lei. Sobre esse período, que começa em março e se estende até o final de setembro, Salvador pediu que a comunidade comece a se dirigir para a Secretaria de Finanças o quanto antes, para evitar longas filas nas últimas semanas. Ainda sobre isso, o parlamentar enfatizou que os aposentados, idosos e pensionistas estão entre os contemplados. Gaúcho iniciou a fala lamentando o fechamento de empresas. Criticou a acomodação política de alguns integrantes do governo federal. Ainda sobre isso, considerou um erro a decisão do ministro da Saúde e se licenciar da pasta para voltar a ser deputado e votar no candidato aliado de Dilma, que disputava a liderança do PMDB. O vereador Tenente Bruno chamou a atenção para a presença do vereador de São Bernardo do Campos e disse que é na troca de experiências que o crescimento acontece. Bruno também relatou a fiscalização feita em alguns postos de trabalho do SANEP, feita por ele e pelo Sindicato dos Vigilantes. Segundo o parlamentar, foi verificado que alguns vigilantes trabalham sem as mínimas condições, inclusive com a falta de coletes balísticos suficientes. Ele também disse que um profissional fazia vigilância de uma máquina em via pública, na Vila Farroupilha, o que viola a lei que proíbe a vigilância privada de executar serviços em locais públicos. O vereador Marcos Ferreira repercutiu a reunião ocorrida ontem com o secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Luiz Vanderlan.
Marcola defendeu que muitas questões ficaram sem a devida explicação. Ainda sobre isso, disse que alguns trabalhadores não têm EPI e que as valetas não estão sendo limpas, o que pode gerar mais proliferação do Aedes aegypti. Por fim, mostrou-se preocupado com a situação do acervo do Museu da Baronesa. O vereador Dionísio Veloso também falou sobre os esclarecimentos dados pelo secretário Vanderlan. Para o parlamentar, as explicações dadas pelo representante do Executivo foram inconsistentes. Dionísio expressou o descontentamento com o paço municipal e afirmou que a situação da cidade faz com que ele retire o apoio ao governo do Eduardo Leite. Para ele, Pelotas segue com a cara velha. Ainda sobre a reunião com o secretário, Marcos Cunha lembrou que as planilhas do serviço terceirizado de limpeza é feito por metragem e que em um levantamento recente ficou claro que a planilha de fiscalização tinha vários nomes de testemunhas sem sobrenome. O parlamentar também lembrou que o secretário não conseguiu responder os questionamentos do porquê fiscalizar os pontos de água parada nas casas por causa do Aedes aegypti e não limpar as valetas das áreas públicas. Por fim, disse que o governo está diminuindo o investimento próprio em saúde e educação e que as áreas não são prioritárias para o paço municipal. Vamos rever então as principais notícias que foram apresentadas nas edições do Jornal da Câmara desta semana. Você conferiu a audiência pública que tratou sobre as condições de vida dos indígenas da tribo Caingangue que estão em Pelotas. A blitz, realizada pela Comissão de Educação da Casa, que fiscalizou escolas infantis do município. A indicação dos membros e a eleição dos responsáveis pela condução dos trabalhos da CPI sobre a segurança do trabalhador do SANEP. Mostramos também o pedido de informações sobre o retorno das obras do PAC Farroupilha. A reunião da Comissão de Saúde, que tratou sobre os prazos de permanência no pronto-socorro de Pelotas. E ainda a preocupação de moradores de uma localidade do Fragata com diversos problemas na via. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência, um bom final de semana e até o próximo encontro. Tchau!